Estar disponível, diga comigo, estar disponível, crer e viver. Gostei disso. Estar disponível, crer e viver. Essa tem que ser a nossa razão. Estar disponível. Maria e outras mulheres foram um domingo de manhã a um sepulcro para tentar, a intenção delas era ajeitar o corpo do mestre. Mas que bom que o Senhor surpreendeu elas naquela manhã. Aleluia. Vencendo os grilhões da morte, ressuscitando Cristo de dentre os mortos. O Espírito Santo ressuscitou Cristo de dentre os mortos naquela manhã. Aleluia. E a palavra foi: porque vocês estão procurando dentre os mortos? Porque vocês estão procurando em coisas naturais? Porque vocês estão procurando em coisas físicas? Aquele que vive eternamente. Sabe, irmãos, temos que estar disponíveis para esses momentos em Deus, em que seremos surpreendidos, às vezes querendo fazer uma coisa com uma boa intenção, fazer algo natural, com um propósito, mas o Senhor quer nos levar além disso, o Senhor quer nos mover para frente disso. Basta apenas nós estarmos disponíveis, basta apenas nós crermos e basta apenas nós vivermos essas coisas. Amém? Uma palavra já dita no Velho Testamento era assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não crie barreira para aquilo que Deus está construindo dentro de você. Não crie muralhas, grilhões, algemas, armaduras que vão te travar e te impedir de viver o que Deus tem para você. Se preciso for, se desligue de coisas naturais. Se preciso for, abra mão de coisas que até então eram significativas para você. Amém? Em Marcos, no capítulo 10, eu gostaria que você pudesse me acompanhar lá, a partir do verso 50. Marcos 10, verso 50. Amém? Amém? Você ainda está aqui? Ainda tem coisas para o Senhor fazer. Vira para o seu vizinho e fala assim: esteja aqui. Pode falar para ele: esteja aqui, disponível, crendo e viva. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aqui era quando Jesus estava saindo de uma cidade e tinha um homem cego parado naquele caminho, e aquele homem começou a clamar por misericórdia, e de repente as pessoas começaram a falar para ele: cala a boca! Pare de incomodar o mestre. E aí de repente Jesus fala assim, que ele continuou gritando, Jesus falou: ei, mande ele vir aqui. E quando as pessoas falaram para ele no verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamando então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe, irmão, eu e você precisamos ter bom ânimo para nos levantar quando somos chamados. Sabe, de manhã às vezes, principalmente na segunda-feira, o celular ou o despertador, não sei se alguém aqui tem rádio relógio em casa, mas deve ser só celular, né? Acho que rádio relógio é só de uma outra época. Aqueles relógios, o cuco, né? Que tem lá, que fica batendo o sininho lá. Acho que ninguém tem isso aqui, é mais celular, né? Todo mundo é moderno, né? Isso aí era coisa que eu via na televisão, tá? Não é que eu vivia essas coisas, não. Amém? Mas quando o relógio desperta, e aquilo ali é um chamado para você: ei, bora trabalhar, bora levantar, vida que segue, bora. E aqui eu estou falando de algo, a Bíblia está falando de algo mais importante do que o celular na segunda-feira de manhã te chamando para poder ir trabalhar. Aqui está falando de Jesus chamando um cego, dizendo: venha. E a palavra para ele foi: tenha bom ânimo. E no verso 50 diz que quando ele deixa eu ler aqui de novo o verso 50. Atirando a capa para o lado. Antes dele se levantar, ele atirou a capa. Aquela capa
todo cego que tinha o direito de pedir esmola usava uma capa que representava aquele direito dele, de ser um necessitado que precisava de esmolas. Pergunta, no verso 50, está falando que ele foi curado? Arrancou a capa, depois ele ficou em pé, e ele foi até onde Jesus estava. O verso 50 não diz que ele foi curado, ou na sua Bíblia fala que ele foi curado, e só a minha e a de alguns irmãos que não diz isso. Preciso de vocês aqui. Então a Bíblia não fala no verso 50 que ele foi curado, certo? Mas diz que ele lançou fora a capa que representava a cegueira dele. Muitas das vezes nós estamos esperando um milagre acontecer para nós lançarmos fora aquilo que ainda nos prende na necessidade do milagre. E Bartimeu, ele primeiro lançou fora o que prendia ele na necessidade dele ter um milagre. O que representava uma necessidade. No verso 51, levanta, salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou ou curou, dependendo da versão que você tem aí. Mas interessante que a palavra salvou ou curou representa um verbo no passado, algo que já aconteceu. Jesus disse para ele assim: ok, o que você quer? Eu quero, Senhor, ser curado. Então tá bom, pode ir, vai que você foi curado, a tua fé já te curou. Mas quando ele levantou no verso 50, os olhos dele ainda estavam fechados, ele ainda não via. Mas algo já tinha acontecido no reino do Espírito. Por isso ele, pela fé, ele jogou fora a capa, crendo que ele receberia o que é dele. E quando ele foi ter com Jesus, Jesus disse para ele: você já foi. Pode ver, porque você já foi curado. Dá um cutucão no seu vizinho, fala para ele assim: você já foi abençoado. Você já foi curado. Você já foi liberto. Você já foi salvo. Por que então? Pode perguntar, meio brabo com ele: por que então você não pula, você não salta, você não se regozija? Você conseguiu compreender que às vezes a sequência natural é diferente da sequência espiritual? A sequência para acontecer um milagre é diferente da natural. A natural você espera as coisas acontecer para você poder celebrar. Na espiritual, primeiro você salta, você pula, você ri, você dança, você celebra, porque você tem certeza que você já recebeu. Estar disponível é você viver antes de ver. No Velho Testamento diz que o profeta estava na sua casa e a gente fica deduzindo o que ele estava fazendo. Ele estava lá fazendo algo na casa e o servo dele todo apavorado: mestre, o exército da Síria nos cercou, são muitos cavalos e cavaleiros. E Eliseu disse para ele assim: rapaz, não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Imagina a condição daquele servo, olha para o monte, vê aquele tanto de cavalo, cavaleiro, lança, escudo, espada, olha para Eliseu, olha para ele, olha dentro de casa. Rapaz, esse negócio de seguir o profeta não está dando certo não. Eu pensando que se eu fosse o servo, o que eu pensaria? Porque o profeta disse assim: ei, mas é os que estão conosco. E ele: ô profeta, deixa eu te falar, é muita gente lá fora, nós somos 2. E o profeta disse: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Ei, irmão, nós precisamos saltar. Abra mão daquilo que ainda te prende em coisas naturais.
daquilo que ainda é prioridade para você no mundo natural e deixe Jesus ser a prioridade da sua vida. Quando Bartimeu lançou fora a capa, ele estava abrindo mão daquilo que era a base dele, o sustento dele, a prioridade dele, para ele poder dizer: agora eu vou para aquele que é o meu sustento. Sabe, irmão, a religião nos prende, a religião nos escraviza, a religião nos impede de dançar, nos faz achar que o correto num culto é você ficar quietinho, paradinho, caladinho. Mas não é isso. Nós lemos na Bíblia o que um homem fez. Se pegarmos toda a história do capítulo 10, vamos ver que ele ouviu um barulho. Quando ele era cego, ele não enxergava, ele ouviu um barulho. Sentado à beira do caminho, ele ouviu um barulho. Sabe, irmão, quando Jesus está passando, onde ele está, existe um barulho. E a Bíblia diz que ele ouviu aquele barulho e ele começou a fazer um barulho maior ainda. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, irmão, você e eu precisamos fazer um barulho. Um barulho no reino físico que move o reino espiritual. Às vezes a gente está tão bem esperando as coisas acontecer no reino espiritual para manifestar no físico, enquanto o Senhor já liberou. Vale lembrar, sumiu o versículo dali, mas lá diz que a tua fé te curou. Ele já tinha sido curado. O Senhor já nos curou e está esperando nós saltar, abrir mão daquilo que nós pensamos ser prioridade na nossa vida, para poder viver a vida que Ele tem para nós. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, verso 18. Provérbios 4, 17, 18. Você sabe que o livro de Provérbios vai fazendo uma comparação entre prudência, sabedoria, às vezes imprudência. Mas aqui ele vai pegar e vai falar assim no verso 18. Mas, diferente do que ele vinha falando de pessoas que não eram corretas ou que não agiam corretamente, ele pega para falar aqui: mas a vereda dos justos, ou a vida dos justos, na versão Viva diz: o caminho do homem justo. Olha o que diz na versão Viva: o caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança. Talvez a sua versão seja a João Ferreira de Almeida, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas essa versão Viva diz assim: o caminho do justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança. Ei, irmão, você precisa avançar. Mas pastor, eu ainda estou precisando melhorar algumas coisas. Ok, irmão, mas avance do jeito que você está agora. Já pensou se o cego esperasse poder ter um caminho livre, alguém dar a mão a ele, para ele poder ir lá receber a cura? Já pensou se Bartimeu esperasse: rapaz, eu vou esperar Pedro e João vir pegar na minha mão para me levar até Jesus? Já pensou se a atitude dele fosse essa? Mas à medida que avançamos, diga aí, à medida que eu avanço, a luz fica cada vez mais forte em minha vida. Ei, irmão, o Senhor quer te fazer brilhar mais. Mas é preciso de você avançar nisso. Abrindo mão, às vezes, de coisas que ainda estão te prendendo no mundo natural, no mundo físico. Talvez seja: não, mas eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ainda de tal coisa. Ei, irmão, deixa o Senhor te surpreender. De novo, aquelas mulheres foram lá no sepulcro, lá na tumba onde Jesus estava, o corpo dele estava, para poder fazer algo natural que precisava ser feito, mas o Senhor tinha coisas além daquilo para elas. Ei, irmão, está na hora de nós fazermos coisas além do que nós estamos pensando em fazer, porque nós já fomos curados. Abra a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Vira para o teu vizinho e fala assim: você está preparado?
Pode falar com fé. Você está preparado para viver? Que bom que o Vitor está. O Vitor disse amém. Vou dar uma nova oportunidade para eles, Vitor, para não ser só você. Já pensou se você viver sozinho? Vira para o seu vizinho e pergunta: você está preparado para viver? Agora o Vitor ficou feliz, senão já pensou o Vitor sozinho vivendo? Meu Deus do céu. Chegamos lá? Amém? Ouça Tiago, a carta de Tiago, a igreja do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 5. É 4, 5. Oh. Não, é 4, 18. Não. Oh. É Tiago 4, 5. Agora eu fiquei ali, me confundiu ali. Fui olhar lá e tirei os olhos da palavra aqui. Amém? Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito. O Espírito está com E maiúsculo aí na sua Bíblia? Então está se referindo ao Espírito? Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Então Deus fez habitar um Espírito em nós, e esse Espírito, com ciúmes, Ele anseia por nós. Aí vamos para o dicionário, que um dos significados da palavra ciúmes é receio de que o ente amado ou a pessoa que se ama dedique o seu interesse ou afeto a outra pessoa. Então o Senhor, o Espírito Santo, Ele com receio de que nós, que somos amados por Ele, dediquemos nosso interesse a outra pessoa que não seja Ele. Pergunte para o seu vizinho: no que ou em quem você tem dedicado seu interesse? Sabe, irmão, o Espírito Santo, Ele anseia com ciúme. Ele nos anseia. Ele deseja que nós não tenhamos interesse em mais nada a não ser Ele, para que nós possamos viver o que Ele tem para nós. Você já parou para pensar como foi a vida de Pedro, a vida de Paulo? Homens que tinham um modo de viver e depois de encontrarem com Jesus passaram a ter outro modo de viver. Nós precisamos compreender que depois que nós encontramos Jesus, nosso modo de viver tem que ser diferente do que tinha sido antes. Nosso interesse tem que ser diferente. Paulo vai dizer, né? O meu viver é e o morrer é lucro. Ele diz: ei, aquilo que eu tinha como precioso para mim, eu lancei fora, porque para mim passou a ser como lixo. Ei, irmão, não estou te falando que Deus não deseja nos ver bem nessa terra, não é isso. Não estou falando que Deus não quer que você prospere, Deus não quer que você possua, que você tenha interesse em ter um bom emprego, ter um carro bom, uma casa boa. Não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando em o que tem sido o nosso foco de vida. O que tem sido a nossa razão de viver. O que tem sido o nosso motivo para viver todos os dias. O que tem sido o nosso motivo para levantar e para deitar. Você sabia que Deus deseja que você dê um bom repouso para o seu corpo? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo onde Ele habita. Então Ele se preocupa com o nosso corpo. Você tem que ter tempo para descansar, tempo para dormir, se alimentar bem, exercitar seu corpo. Diga-se de passagem que tem um versículo que fala assim: ó, preguiçoso, vai ter com a formiguinha. Você ainda me ama, né, irmão? Que bom que o Senhor trouxe você aqui nessa manhã. Amém?
Muita gente está viajando, muitos estão trabalhando, mas você veio. E que bom que Deus falou primeiro com o pastor Elias, antes de falar com você. Então não fique triste, amém? Ei, irmão, o Senhor se preocupa conosco, o Espírito Santo se preocupa conosco, que nós tenhamos uma razão correta para viver. Porque Ele quer que a nossa vida vá melhorando à medida que nós vamos avançando nele. O propósito nosso tem que ser Ele. Amém? Oh, aleluia. Mateus 26, 73. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26, versículo 73. Amém? Mateus capítulo 26, verso 73. Aqui vai falar quando Jesus foi preso, levado até a casa do sumo sacerdote, e ali Pedro foi seguindo, estava lá de longe olhando, e eles começaram a interrogar a Pedro, né? Veio primeiro uma serva da casa: você aí é um discípulo dele? Não, eu não. Depois veio outra: você aí é um discípulo dele? Não, não sou. Que vai acontecer as 3 vezes que ele negou Jesus antes do galo cantar, né? Você sabe disso, amém? E eu quero pegar o versículo 73, na versão João Ferreira de Almeida. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Verdadeiramente, você, Pedro, é um seguidor de Jesus, porque o seu modo de falar, o seu modo de viver te condena, o seu modo de viver o entrega, o seu modo de viver demonstra quem você é. Ei, irmão, uma vez que nós, como Pedro, saímos do nosso barquinho para poder seguir os planos de Jesus, a vontade de Deus, a nossa vida muda tanto, ao ponto de as pessoas olharem para nós e através da maneira com que nós vivemos, a maneira com que nós andamos, a maneira com que nós falamos, vai falar assim: esse aí é um deles. Eu não sei se você fica triste ou fica feliz de alguém virar e falar assim: ei, irmão Francisco, o seu modo de viver denuncia que você é um de Cristo. Ei, você aí, jovinho, o seu modo de viver o entrega que você é de Deus. Ei, já pensou ouvir aquilo? Eles falando assim, a sua maneira de viver. Cutuque o seu vizinho e diga assim: sua maneira de viver tem obrigação de demonstrar que você é de Jesus. Estar disponível, crer e viver. Viver a maneira de Jesus viver. Não viver a sua maneira. Ei, irmão, está na hora de abrirmos mão de viver a nossa maneira para viver a maneira dele. Está na hora de pararmos de viver aquilo que nós queremos viver, o que nós temos como conceito, e passar a viver os conceitos do céu em nós. Ao ponto das pessoas olharem e falarem assim: rapaz, mas que diferença. Eu lembro quero usar Deus e Mar aqui como testemunho. Eu e Dalto fomos numa loja no shopping São José comprar o presente para o pastor Manassés. E quando nós estávamos lá, aí uma das senhoras que trabalham lá viraram para o Dalto e falaram assim: você é o esposo de uma mulher que veio aqui. E Dalto falou: eu vim aqui com ela. Quando ela veio aqui, mas trouxe tanta paz aqui quando nós estávamos aqui. Irmão, não estou aqui engrandecendo Deus e Mar, não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. 7 vezes a Bíblia diz isso. Eu estou querendo te mostrar que uma maneira de viver transmite paz.
Por outro lado, você já viu que tem gente que às vezes vai num lugar e de repente a pessoa encontra ela em outro lugar e fala assim: aquele fulano ali é crente? Eu não acredito que aquele fulano é crente, não. Irmão, a sua maneira de viver tem que denunciar Jesus em você. O inferno sabe que você é de Jesus, mas as pessoas precisam ver Jesus nas suas atitudes. Quando você para de ter prioridade a sua vida e passa a ter a vida dele como prioridade, as pessoas vão ver ele em você. Por isso Paulo pôde dizer assim: ei, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu. Sabe, irmão, vou te dar uma boa notícia: se você levantou sua mão, entregou sua vida para Jesus, literalmente no grego, no inglês, no português, no alemão, no hebraico, no aramaico, seja lá no que for, você entregou sua vida para Jesus. Significa que ela não é mais sua. Ela não é mais sua. Ela foi entregue para alguém. Você levantou a mão e disse: eu te entrego minha vida. Agora eu quero a sua vida. Então a vida que vive em você e em mim não é mais a nossa vida, é a vida dele. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Atos 4, verso 13. Atos capítulo 4, verso 13. Atos capítulo 4, verso 13. Eu quero ler esse versículo em duas versões. Vou ler na versão João Ferreira de Almeida primeiro. Amém? Você chegou lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem, aqui está falando dos líderes religiosos da época. No capítulo 3, Pedro e João tinham, no nome de Jesus, realizado um milagre. Foram presos. No capítulo 4 eles começaram a ser interrogados e Pedro começou a falar cheio do Espírito. Se você leu os primeiros versículos do capítulo 4, Pedro cheio do Espírito começa a falar. E de repente no verso 13, os líderes religiosos falam alguma coisa. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Vou ler de novo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, ou ao verem a coragem, ou ao verem o modo deles falarem, ou ao verem o modo deles agirem, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, homens que não possuíam faculdades, homens que não eram doutores da lei, que não eram, uau, esse aí é alguém de expressão, esse aí tem um cargo importante, esse aí é um palestrante, esse aí é um doutorado, esse aí é alguém lá de não sei da onde que veio. Não, eles estavam admirados porque Pedro e João eram homens iletrados, incultos. Admiravam-se e reconheceram que haviam eles, o quê? O que eles reconheceram através da intrepidez e da coragem, e sabendo que eles eram homens sem estudo, o que eles disseram? Por que eles estavam admirados? Porque eles reconheceram que Pedro e João estavam com a paz. Olha na versão viva. Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João, e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura. Acho que só eu que já orei falando: Senhor, eu sou simples, eu não sei falar tão bem assim, ainda mais que eu sou mineiro. Ainda mais que eu sou mineiro e meu português é um português que é meio falhado, o mineirês. Senhor, como que eu vou conseguir, às vezes, falar da Tua palavra? E às vezes a gente recebe promessas de Deus e fica colocando armaduras entre nós e a promessa de Deus.
entre nós e a palavra de Deus. Como que eu vou conseguir viver essas coisas, Senhor? Eu sou mineiro, eu falo ai, sou. Eu nem sei, mas tudo é trem para mim. Eu lembro que uma vez eu preguei em um lugar e quando eu acabei de pregar, o pastor me chamou e falou para mim assim: irmão Elias, oi, fala assim, mim. Eu falei, mim, não vai. Então tá bom, nunca mais você fala isso. Eu falei, tá bom, mim não vai. Ei, irmão, e às vezes a gente começa a criar barreiras entre a palavra, a promessa, o que Deus já fez, já realizou em nós. Mas olha o que diz: quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Você não pegou. Vou te dar outra oportunidade. E pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura. Ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. A convivência com Jesus nos transforma ao ponto das pessoas perceberem que mesmo nós sendo às vezes iletrados, incultos, nós podemos fazer coisas porque a nossa convivência com Jesus muda todas as coisas. Eu te garanto, irmão, se você for para Minas, ficar lá 5 anos, quando você voltar ou depois você vai para onde você for, todo mundo vai saber que você passou por Minas Gerais, porque a convivência com o mineiro vai fazer você gostar de pão de queijo, vai fazer você gostar de comer feijão tropeiro, frango com quiabo. Você vai aprender a falar trem. Você vai aprender o ai. Sabe, irmãos, eu saí de Minas em 2005, fiquei 12 anos na Bahia. Hoje moro no Paraná, trabalho em Santa Catarina. As pessoas me chamam de baiano. Mas aí quando alguém que não me conhece vê outra pessoa me chamando de baiano, fala assim, mas tu não é baiano não, tu tem um sotaque meio de mineiro. E olha que eu nem falo muito mais o ai. Sou, nem falo muito sou mais. Sabe, irmão, porque a convivência, e glória a Deus, a convivência de Pedro e João com Jesus, fez eles de homens iletrados serem pessoas que realizavam milagres. Ao ponto daquelas que eram estudados ficarem surpreendidos. Como é que pode essas pessoas aí falarem tão bem assim, fazerem tantas coisas, falarem com tanta sabedoria e coragem? Ei, irmão, o Espírito está com ciúme, desejoso de nós fazermos as coisas que Ele anseia que nós fazemos. Mas é preciso de nós abrirmos mão das coisas naturais e deixarmos aquilo que é importante ser a prioridade para nós. Sabe, irmãos, chegarmos no culto sem nos algemarmos a um modelo, a uma maneira de como que vai cultuar. Eu concordo contigo, a Bíblia diz com ordem e decência. Nós vamos fazer tudo com ordem e decência. Mas, irmãos, aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, nós temos que ter liberdade para fluir no Espírito, sem ficarmos nos preocupando com as coisas naturais. Você não pode estar aqui recebendo a palavra preocupado como é que você vai fazer o almoço hoje. O que é que você vai comer? Como que vai ser? Ei, irmão, agora é um momento de você celebrar a vida que você tem nele. É um momento de você viver a vida dele. É um momento de você pular e saltar. É um momento de você se regozijar. É um momento de você festejar. Rapaz, já recebi, é meu. Já recebi, é meu. Já recebi, é meu. O que você precisa? Ele já fez. Ei, eu recebo, é meu. Vou festejar, é meu. Vou celebrar, é meu. Ei, não é para ficar parado, não é para ser sepulcro caiado. É para viver. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos... Vire para o seu vizinho e fala, você precisa ser vivo. Você precisa estar vivo. Você precisa
Viver o propósito de Deus. Eu ouvi uma frase essa semana e gostaria de compartilhar com vocês. Quando você abraça o propósito de Deus, você encontra o sentido da sua vida. Você nunca vai encontrar o seu sentido de viver se você não encontrar o propósito de Deus para você. Paulo encontrou o propósito dele, Pedro encontrou, João encontrou. E agora quero encerrar te dando uma boa notícia. No Novo Testamento, dos 27 livros, somente um livro dos 27 não terminou. Todos os 26 dos 27 terminaram com um amém ou com uma bênção apostólica. Mas existe um livro que não terminou. Ele continua sendo escrito até os dias de hoje. O título desse livro, ou o nome dele, é Atos dos Apóstolos. Pode vir, equipe de música. O nome do livro é Atos dos Apóstolos. É o único livro dos 27 no Novo Testamento que não terminou. As cartas de Paulo, as cartas de Tiago, a carta de Tiago, as cartas de João, as cartas de Pedro, as cartas foram encerradas. Tudo foi encerrado, mas o livro de Atos não foi. Pergunta para o seu vizinho, por quê? Por quê? Vou te dar uma nova oportunidade. Tem gente que ainda precisa perguntar para o vizinho, por quê? Porque nós somos os que continuam a escrever o livro de Atos. Nós somos os que continuam a escrever. Eu fiz um acordo com Deus. Talvez você não vai querer mais voltar na igreja depois que você ouviu o acordo que eu fiz com Deus. Mas talvez você vai ficar incendiado. Quando o pastor Manassés me chamou, falou para mim que Deus tinha mandado abrir uma igreja Verbo da Vida em São José dos Pinhais e que o Senhor estava apressado em fazer coisas nessa cidade. Eu falei para o pastor que eu ia orar e enrolei ele por um período que eu não queria ouvir a resposta de Deus. Eu nunca quis ser pastor. Minha mãe foi pastora por mais de 30 anos em outra denominação. Eu sei o que ela sofreu sendo pastora. Eu não queria ser pastor. Eu sei tanto que ela abriu mão da vida dela, da família dela, pela igreja. Mas ele me chamou um dia e falou assim, olha, Deus me falou essa semana que se você não for, é para mim ir, porque ele está apressado. E eu falei, tá bom, vou orar diferente agora. E quando eu fui orar, eu falei para Deus assim, Senhor, eu acredito na Bíblia, e dois versículos, eu vou dizer sim para o pastor Manassés, mas nós vamos fazer um acordo, 2 versículos o Senhor vai ter que cumprir em São José dos Pinhais. O primeiro versículo está em Atos capítulo 4, versículo 47, parte B, Atos 2, 47, parte B. Nem vou abrir, Atos 2, 47, parte B. Diz assim, o Senhor acrescentava o número dos que criam. Sabe, irmão, esse versículo já está acontecendo. Eu não sei, eu não vou perguntar aqui quem ou não quem, mas eu sei que teve pessoas aqui, foram mais de 3 pessoas, que eu perguntei para elas assim, ei, como é que você ficou sabendo da igreja? Quem te convidou para vir? Existem pessoas aqui que foram convidadas, mas teve pessoas que eu cheguei e falei, como que você veio? E a pessoa falou, eu estava passando pela porta, senti um desejo tão grande de entrar e entrei. Não estou menosprezando os que foram convidados, mas eu estou te falando que teve pessoas que elas foram convidadas pelo Espírito Santo literalmente a entrar. Teve uma mulher que chegou aqui, irmãos, numa sexta-feira, 7h28 da noite, começou a falar com vozes, e eu fui lá conversar com ela, e ela, não, que hora que é? Eu falei, é o quê? Que hora que é que eu fui convidada? Eu falei, convidada por quem? Não, me deram o papel. Eu falei, deixa eu ver o papel. Aí ela, eu não sei onde é que está o papel. Que papel, irmão, que nós demos para essa pessoa na rua? Ninguém deu papel para ela. Da onde a mulher veio? Como que ela chegou aqui? Como é que ela sabia o horário que ia começar? Que era 8 horas.
Teve pessoas que chegaram aqui, quando eu fui cumprimentar elas, viraram para mim e falaram assim, eu falei, seja bem-vindo a pessoa, nós viemos aceitar Jesus. Eu falei, mas tudo bem, seja bem-vindo. Não, mas nós viemos aceitar Jesus. Irmãos, Atos 2:47, parte B, já é uma realidade. Foi um acordo que eu fiz com Deus. Só que tem um outro versículo também, Marcos 16, verso 20 e 21. Esse foi o segundo versículo. Eu falei, Deus, eu creio na sua palavra, mas esse versículo vai ter que se cumprir também em todos os cultos na igreja. Marcos 16, verso 20 e 21, diz assim: indo eles, e tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Então o Senhor vai ter que cooperar com a palavra cantada, com a palavra ministrada, com a palavra orada, com a palavra dita. O Senhor vai ter que cooperar, confirmando ela por meio de sinais, milagres e prodígios. Se você está aqui, você precisa entender que esses dois versículos fazem parte de um acordo que eu fiz com Deus e que engloba você, se você é membro dessa igreja. Esses dois versículos fazem parte da sua vida, porque é um acordo que eu fiz com Deus. O Senhor vai cooperar com a palavra que é ministrada aqui, confirmando ela por meio de sinais, milagres e prodígios. Esse é o propósito. Agora, é você que decide abrir mão da sua capa, abrir mão dos seus conceitos, dar um pulo, saltar e seguir a Jesus. Amém.